Bom dia, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs seu devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. E o Galo já cantou e o vizinho tá batendo alguma coisa. Todas as manhãs tem essa reflexão, no máximo 10 minutos e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Que bom. Então vamos à palavra hoje, seguindo o texto. Hoje continuamos no capítulo 9 de Lucas, versículo 43, que diz: Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Amém. Então, eles estavam vivenciando diversos milagres, diversas curas, como tinham acabado de presenciar a cura do menino endemoniado e, e tantas outras coisas eles estavam vivendo com Jesus. Mas chegou a hora deles terem maturidade, chegou a hora de terem conversas difíceis com Jesus, de ouvir coisas que eles não queriam. E talvez aqui não estavam entendendo, mas não queriam perguntar, não queriam entender aquilo que Jesus estava falando para eles. Mas nós temos que compreender e entender e buscar a maturidade, porque chegará momentos que Jesus precisa falar algumas coisas para mim e para você. Ele precisa nos falar algo, coisas, e nós temos que ter a maturidade para poder ouvir isso, compreender, discernir, e algumas coisas serão para guardar para nós, outras serão para apresentar a essa geração como profetas. Então nós temos que buscar essa maturidade no Senhor para poder ouvir. É como costuma se dizer, né? Chega uma hora que nós temos que sentar na mesa dos adultos, que nós saímos da mesa das crianças e nos sentamos na mesa dos adultos, porque existem coisas que às vezes eu e a Milena, minha esposa, estamos conversando que as crianças não podem ouvir. As crianças já são adolescentes, 12 e 16 anos, mas mesmo assim existem conversas que eles não podem participar. E às vezes nós estamos dentro do carro, por exemplo, nós quatro, e eu e a Milena conversando sobre algo, e eles perguntam: mas opa, o que é isso daí, né? Querem entrar na conversa, e a gente fala: não, isso não é para você. Então por que fala à nossa frente? Porque é o tempo que nós estamos tendo agora, que às vezes é difícil a gente conseguir ter um tempo juntos, né? Às vezes a gente chega já à noite em casa e cansados, e às vezes tem coisas que nós temos que falar na hora para não esquecer, mas existem coisas que ainda não é para quem não é adulto, para quem ainda não está maduro, não tem a maturidade ainda para ouvir e discernir algumas coisas. Então nós temos que buscar essa maturidade no Senhor, em relacionamento com Ele, em conhecê-lo através da palavra, através da Bíblia, para poder ter discernimento e maturidade para ouvir aquilo que Ele precisa nos falar. Assim como os profetas no Antigo Testamento, todos eles passaram por momentos difíceis na sua vida, tiveram que passar por algo que o Senhor pediu. Um teve que sair pelado para anunciar algo ao povo, outro teve que casar com uma prostituta para anunciar ao povo algo que o Senhor queria falar, outro teve que anunciar, ainda muito jovem, falar, confrontar o seu mestre. Então nós temos que buscar essa maturidade no Senhor para poder ouvir aquilo que a mensagem que Ele tem para cada um de nós, independente do tempo, e ter o discernimento nessa maturidade para entender o que fazer com essa mensagem do Senhor. Se é para a geração, se é para si mesmo, se é para edificar a igreja, edificar algo. Então nós temos que buscar essa maturidade para poder sentar na mesa dos adultos com o Senhor. E a maturidade, ela não tem nada a ver com idade. A maturidade não tem nada a ver com idade fisiológica, não tem nada a ver com isso. Você pode ser muito jovem e muito maduro, assim como você pode ser
alguém de idade avançada e ser totalmente imaturo. Ou você pode ter uma idade mediana e ser tão maduro quanto imaturo. Então nós temos que buscar essa maturidade no Senhor. É isso que Ele espera de nós, a manifestação dos filhos maduros. É isso que diz a palavra, como no termo ruios, em grego, de filhos maduros, para poder trazer essa mensagem do céu, codificá-la para essa geração, codificar para esse tempo e anunciar aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Então chegou esse momento para os discípulos ali em qual Jesus precisava falar coisas difíceis para ele, que ele seria traído, que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele morreria, e os discípulos não estavam preparados para esse tempo. Estava próximo de 3 anos aqui no ministério de Jesus, então talvez fosse muito rápido para eles esse tempo. Talvez Jesus era jovem demais para ser tirado deles, mas eles precisavam dessa maturidade, eles não estavam alcançando, como essa semana nós falamos aliás, ontem mesmo, né? Eles falaram, até quando? Jesus falou, até quando estarei com vocês, tendo que suportá-los, dando suporte a vocês? É isso que Jesus está falando. Cara, vocês têm que amadurecer, como na multiplicação de pães, deem vocês mesmo a esse povo que de comer. E eles não entenderam. Então nós temos que compreender que nós temos que buscar essa maturidade. E às vezes o Senhor já está falando conosco, esperando que nós estejamos maduros, e nós não estamos conseguindo discernir porque está faltando maturidade. Então nós temos que buscar essa maturidade no Senhor. Nós temos que buscar esse romper na nossa vida espiritual através da leitura da palavra e da busca do Senhor para poder compreender. Eu conheço tantos jovens tão maduros na fé que, se receberem uma incumbência do Senhor tão importante para a geração, eles cumprirão. Como também conheço pessoas com mais idade do que eu, que são muito imaturas na fé. Então, não existe idade fisiológica, e sim nós temos que buscar essa maturidade espiritual, independente da idade que eu e você estejamos. Nós temos que estar com os ouvidos atentos. Não é tempo de ficar só levando nossas dores, nossos desejos ao Senhor, é querer ouvir aquilo que está no coração dele para esse tempo, aquilo que ele quer imprimir em nossas vidas, em nosso coração, através do relacionamento com ele. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encoraja a buscar essa maturidade na leitura da palavra e na comunhão com o Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.